porquê sofre o justo. O porquê um pastor, um presbítero, um irmão fiel ao Senhor, dizimista, ofertante, tem compromisso com a casa de Deus, uma boa mãe, um bom pai, um servo do Senhor, uma irmã do círculo de oração, o filho, a filha de um cristão sofre. O porquê sofre o justo. Por que o filho de um justo morre com 7 anos de idade com um câncer na cabeça? Por que um pastor é cometido de um câncer? O porquê sofre o justo. A Bíblia, em Eclesiastes capítulo 9, versículo 2, diz assim: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 8, versículo 14, há mais uma coisa sem sentido na terra: justos que recebem o que os ímpios merecem e ímpios que recebem o que os justos merecem. Isto também, penso eu, não faz sentido. Quando nós olhamos para o Salmo 73, o verso 2 e 3, Asaf, ele disse assim: quanto a mim, porém quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. O versículo 25 diz, do Salmo 73, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Asaf, ele declarou: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Asaf, observando a riqueza dos ímpios, ele quase se desviou. Olhando para a BMW do ímpio, podemos, de forma contemporânea, dizer a casa com piscina, as viagens, inclusive internacionais, enquanto o justo, às vezes, anda a pé, mora numa casa de tábua, às vezes. Mas Asaf, quando ele entrou na casa do Senhor, ele atentou que o fim dos ímpios, ainda que gozem das mansões, dos melhores cardápios, frequentem os melhores restaurantes, o fim deles é lago de fogo e enxofre. Asaf, ele então declara: quem mais tenho eu no céu, senão a ti, Senhor? E não há na terra quem eu deseje mais do que a ti. Bom é estar junto de Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Teodiceia. O que é isso? Teodiceia é uma disciplina teológica e filosófica que busca explicar, justificar a existência de um Deus bondoso, onisciente, onipotente, um Deus que é amor. São atributos inerentes na natureza de Deus. Deus é amor. Deus é bom, independente se o câncer está devorando uma pessoa, independente da tragédia que aconteceu e ceifou uma criança de 4 anos, 5 anos de idade. Deus é bom e nós nunca podemos duvidar da bondade de Deus, porque faz parte do caráter de Deus, é inerente na natureza de Deus, independente do que aconteça, Deus é bom e todas as coisas cooperam para o bem daqueles
que servem ao Senhor, que amam ao Senhor. Não é tudo que dá certo, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Independente do que aconteça, Deus é bom, Deus é amor. Até a Odisseia, então, tenta explicar, justificar a existência de um Deus bondoso e da presença do mal e do sofrimento no mundo. O termo vem do grego theos, Deus, e do termo grego dik, que é justiça, significando literalmente justificação de Deus. A Odisseia procura resolver esse aparente paradoxo, apresentando explicações para a coexistência de Deus e do mal. Quem é o autor do mal? Deus não é o autor do mal. Mal com U? Não. Mal com L? Sim. Existe o mal com U, que é o mal moral, e existe o mal com L, que é o mal de calamidade. Isaías diz que Deus criou o mal, mal com L, de calamidade, consequência, de algo retributivo. Mas o mal com U, o mal moral, não foi Deus que criou. Porque Deus é bom e de Deus não sai o mal. Até a Odisseia é o estudo que procura defender a justiça e a bondade de Deus diante da existência do mal e do sofrimento no mundo, afirmando que Deus continua sendo justo, mesmo quando a dor não é plenamente compreendida. Tem um louvor que diz: não compreendo os teus caminhos, mas te darei o meu louvor. Mesmo não compreendendo, nós o adoramos, porque ele é Deus e ele sabe o que faz. Abacuque, ele indaga a Deus: por que sofre o justo? Abacuque, ele chega a dizer: por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? O livro de Abacuque, se nós torcermos o livro de Abacuque, sairá por quê, e por que sofre o justo. O porquê o ímpio está prevalecendo sobre o justo. Por quê? Porque um fiel é cometido de câncer. Por que o filho de um justo morre atropelado, digo? Por que uma criança, um ser tão inocente, morre com câncer na cabeça? Por que o ímpio anda de BMW e o justo anda de cadeira de roda? Por quê? Por quê? Quando eu olho para o livro de Jó e vejo a história de Jó, com exceção de Jesus, que levou sobre si todos os nossos pecados, não tem ninguém na terra que sofreu como Jó. Não tem ninguém na terra que sofreu como Jó. Fisicamente, não tem ninguém que sofreu como Jó. Jó 42, versos 3 ao 6. Jó diz assim: quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Quem disse isso foi um homem que, da planta dos pés até o alto da cabeça, nas suas gengivas, tumores saltaram, febre constante. Homem que se assentou no lixão da cidade, literalmente, e com um caco de barro, talvez um caco de telha, porque as suas unhas não tinham mais, porque foram consumidas pela chaga, pela úlcera maligna
uma espécie de lepra, uma espécie de câncer, porque as doenças relacionadas à pele se dizia que era lepra, mas uma úlcera maligna, uma chaga maligna, tomou conta de todo o corpo de Jó. Aproximadamente entre 6 a 10 anos foi todo o processo de Jó. Você e eu lemos o livro de Jó de forma rápida, mas o processo que Jó passou foi entre 6 a 10 anos. Mateus capítulo 5, versículo 45, a Bíblia fala sobre ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e faz chover sobre justos e injustos. Por que sofre o justo? Ou porque o ímpio às vezes não sofre? Graça comum de Deus. Deus permite bênçãos para todos. Existem coisas boas que acontecem com pessoas ruins e existem coisas ruins que acontecem com pessoas boas. A graça comum de Deus. Nem tudo é recompensa espiritual. Uma coisa é certa. O destino do ímpio, após a morte, é condenação eterna. É morte eterna. É lago de fogo e enxofre o final do ímpio por toda a eternidade. O justo é vida eterna. Lucas capítulo 13, versículos 1 ao 5, nós temos aí o texto falando sobre tragédias. Tragédias não seguem lógica moral. Jesus fala de pessoas que morreram tragicamente. Pensais que eram mais pecadores? E a resposta é não. Nem quem sofre é pior, nem quem adquire riquezas é melhor. Matemática não é assim como 1 mais 1 é 2. Não, nem quem sofre é pior, nem quem prospera é melhor. Sobre a teodiceia, existe a teodiceia do livre-arbítrio, existe a teodiceia educativa, existe a teodiceia escatológica, existe a teodiceia adiada e existe a teodiceia da comunhão. A teodiceia do livre-arbítrio, a ideia central é que o mal existe porque Deus deu liberdade real às criaturas. Se ele tivesse criado seres sem liberdade, não haveria pecado nem sofrimento, mas também não haveria amor verdadeiro. Imagine Deus criando seres humanos sem livre-arbítrio. Imagine uma coisa dessa. Seriam robôs. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, aleluia, aleluia, eu te adoro, de forma mecânica, como um robô. Não. Deus criou os seres humanos com livre-arbítrio. Adão tinha livre-arbítrio e mesmo após o pecado, o homem continua tendo livre-arbítrio. Portanto, a teodiceia do livre-arbítrio preserva a bondade de Deus. Deus é amor. E amor dá espaço para a pessoa escolher. Então, a teodiceia do livre-arbítrio preserva a bondade de Deus e a responsabilidade humana. Explica bem o mal moral, que é fruto das escolhas humanas. O mal com U é fruto das escolhas humanas. Mas nem sempre dá conta de desastres naturais ou sofrimentos não ligados à vontade. A teodiceia educativa, a ideia central dessa teodiceia educativa, é que o sofrimento tem função formativa. Deus utiliza da pedagogia da dor. Ele é o mestre dos mestres e ele nos ensina através da dor. Provas, vales, desertos, dores, intempéries são escolas onde se aprende. E como aprendemos no sofrimento? Aprendemos a ter paciência, aprendemos a ter fé,
a ter empatia, a se colocar no lugar do outro, a parar de pensar só no nosso umbigo. O nosso caráter. O nosso caráter. Ele vai sendo formado no meio da dor. Isso quando deixamos. Isso quando deixamos. Porém, nós não devemos romantizar o sofrimento. Não podemos romantizar os sofrimentos extremos, como genocídios, tragédias pessoais, dizendo que são para ensinar algo. Teodiceia escatológica. A ideia central dessa teodiceia é que não temos todas as respostas agora, mas a justiça e a recompensa virão no fim. O mal é temporário e o último inimigo a ser aniquilado é a morte, diz a Bíblia. E será vencido no juízo final e na nova criação, novos céus e nova terra. Apocalipse capítulo 21, Apocalipse capítulo 22. A Bíblia nos mostra que não haverá mais dor nem morte. Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Isso dos justos. Os ímpios vão sofrer eternamente. A teodiceia adiada. Essa teodiceia adiada, a ideia central dela é: não sabemos agora por que sofremos, mas confiamos que Deus revelará a razão no tempo certo. Quantos sofrimentos nós passamos e hoje nós olhamos para trás e damos graças a Deus porque eu passei por aquilo. Na hora, nós não estávamos entendendo, às vezes, nada do que estava acontecendo. E hoje, depois que nós passamos pelo sofrimento, nós damos até glória a Deus por ter passado por aquilo. Não sabemos agora porque sofremos, às vezes não sabemos, mas confiamos que Deus revelará a razão no tempo certo. É um ainda não na explicação. Jó, por exemplo, não recebeu a causa do seu sofrimento, apenas a revelação da grandeza de Deus. E fez um monte de indagações a Deus, até desejou ter morrido no nascimento, no parto da sua mãe, amaldiçoou o dia que ele nasceu. Ele não tirou a própria vida, mas ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Mas no fim, ele diz: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. A última teodiceia que eu quero falar é a teodiceia da comunhão. A ideia central aqui, nesse assunto de teodiceia da comunhão, é que o mal não é explicado, mas compartilhado. Deus sofre conosco, o Espírito Santo ele é consolador, Jesus disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida, ele não prometeu estrada sem acidente, noite sem choro, ele não prometeu ausência de adversidades, de luta, de deserto, de vale, mas ele prometeu presença conosco todos os dias da nossa vida. Em Cristo, ele entra no sofrimento humano e se faz presente. Deus em Cristo. Cristo, Jesus é Deus. E ele padeceu, ele sofreu, ele sabe o que é padecer. Em tudo ele foi tentado. Jesus, ele chora com Marta e Maria. Ele chora porque ele estava aqui na terra, como homem ele chora. Ele se compadece, ele chora pela incredulidade do povo. Ele chora tendo empatia. Ele chora vendo a consequência do pecado. Jesus chorou. A teodiceia da comunhão não justifica o mal, mas mostra que Deus não é indiferente. Ele está junto no vale da sombra e da morte. No fundo, cada uma dessas teodiceias que eu disse, tenta atacar o problema de um ângulo. Do ângulo da razão, da formação, da esperança futura, do mistério,
da presença de Deus conosco no sofrimento, mas a realidade é que nenhuma resolve por completo, mas todas juntas dão uma visão mais ampla e menos simplista. Ainda que não entendamos o porquê o justo sofre, uma coisa é certa: Deus está conosco, e o fim do justo é vida eterna, e o fim do ímpio é condenação eterna. A teodiceia escatológica nos enche de esperança, porque ainda que esse tabernáculo terreno se desfizer, nós temos um edifício com Deus no céu, morada, edifício. A nossa esperança vai além do túmulo, a nossa esperança vai além da sepultura. Cristo em vós, a esperança da glória.